Vamos avançar então, irmãos? Abra a palavra de Deus, texto de Provérbios, capítulo 4, verso 23. Provérbios está depois de Salmos, e logo no começo, capítulo 4, vamos ler apenas um verso, o de número 23. Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Está escrito, irmãos: de tudo o que se deve guardar, guarde bem, olha a palavra, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos orar baseado nesse texto? Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui essa manhã e clamamos por tua presença nesse lugar. Espírito Santo, fala com cada um de nós, desde a pessoa mais nova aqui presente nesse salão, Deus, até a pessoa de maior idade, que o Senhor cuide da mente dela agora. Que o Senhor guarde a mente dela em Cristo Jesus e que essa semente da palavra de Deus não seja roubada. Seja para os jovens, adolescentes, adultos ou idosos, que o Senhor Deus aplique, porque é só o poder do Espírito Santo para aplicar essa mensagem em cada coração. Eu te peço que o Senhor me dê sabedoria, que talvez em meio, Senhor, a tantos pensamentos, eu não pregue aquilo que eu quero ou que eu acho, mas que eu pregue uma doutrina bíblica. Que eu pregue, Deus, uma linha de raciocínio, um pensamento cristão e cristocêntrico acima de tudo. Por isso eu te peço, não deixe que eu me perca nesses devaneios ou pensamentos, mas que eu pregue a tua palavra para que o Senhor seja exaltado. Assim eu oro, em nome de Cristo, amém. Gente, quando a gente entende o que a palavra de Deus diz para a gente, é como se a nossa vida fosse tão transformada que talvez você não entendeu isso até hoje. Talvez você venha para a igreja e não tenha expectativa da hora da pregação. Que isso pode mudar a sua vida mesmo. Muito mais que se você tivesse R$1 milhão agora na conta. Vamos supor que eu ligasse para você e falasse, olha, tem R$1 milhão agora na sua conta. A palavra de Deus muda a sua vida muito mais do que esse 1 milhão. Porque esse 1 milhão pode acabar e vai acabar. Ou porque você vai morrer, vai deixar de herança, ou porque você vai torrar esse dinheiro. Não importa, de alguma maneira ele vai acabar. Então o fato é que mais do que R$1 milhão na sua conta, a palavra de Deus te muda. E é como se você tivesse uma nova visão, literalmente, uma nova forma de olhar o mundo. É como se Deus estivesse decodificando a mensagem que você precisa entender para a sua vida. Sabe quando ele vai decodificando aquele código? E por mais que eu não vou fazer uma exposição hoje, versículo a versículo, eu quero que você entenda esse texto sobre uma pergunta fundamental, talvez uma das mais fundamentais da sua vida, que é: o que você mais ama? O que você mais ama? O que você tem amor? Porque Provérbios capítulo 4, verso 23, fala que você tem que guardar o seu coração, que é os seus amores, os seus desejos, as suas paixões, porque é isso que vai te locomover. Os seus desejos, as suas paixões, os seus anseios vai mover a direção da sua vida. Então, se alguém tem anseio muito grande por dinheiro, tudo que ele for fazer na vida vai locomover, vai direcionar a vida dele para isso. Então, se precisar ele mudar para os Estados Unidos para ganhar mais dinheiro, ele vai fazer isso. Se precisar ficar enfurnado num quarto 24 horas num computador para aprender sobre gráficos de bolsa de valores, ele vai fazer isso, ele vai ficar preso 24 horas, vai pedir delivery toda hora até ele aprender aquilo ali. Mas se o desejo, o motivo e paixão é sexo, a pessoa vai mudar o seu corpo completamente, vai fazer todas as cirurgias possíveis. Não sei se vocês viram o caso de uma menina essa semana. Eu estava lendo lá, sabe quando você está passando assim na internet, do nada, vê um caso que te chama atenção, uma mulher que morre porque fez uma lipoaspiração no joelho. Aí eu fico pensando, gente, onde é que a pessoa viu gordura dela no joelho? Não, eu fico de encabular, cara. Você vê gordura na barriga, você vê gordura dos lados, você vê gordura, sei lá, na bochecha, nos braços, mas no joelho? E você vai olhar, a menina tinha um corpo, né, dos padrões estéticos, do mais perfeito possível, e morre após 4 paradas cardíacas, porque endeusava o seu próprio corpo. E não só ela endeusava o próprio corpo, como homens também endeusavam o corpo dela. Então, tudo na vida dela era canalizado para o corpo. Tudo que ela decidia na vida era canalizado para o corpo. Irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu não estou dizendo que é errado a gente ganhar dinheiro. Alguém ouviu falar isso? Eu estou dizendo que é errado você trabalhar e ganhar o seu dinheiro? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é errado você cuidar da saúde do seu corpo? Também não estou dizendo isso.
Eu só estou dizendo dos deuses desse mundo que canaliza toda a força, toda a energia, todo o pensamento para isso. E essa pergunta não é só mais importante da sua vida, mas ela vai moldar você. A pergunta do que você mais ama, e essa pergunta é central hoje nessa pregação, é o que vai te formar, o que vai te moldar, porque aquilo que você mais ama vai canalizar toda a sua energia. E eu falo energia é tudo, é dinheiro, é tempo, trabalho, emoções, tudo. Aquilo que você mais ama, você vai canalizar tudo para isso. E não só vai canalizar tudo para isso, mas isso vai formar o seu caráter, como você pensa, as decisões que você toma e, consequentemente, toda a sua forma de vida. Por isso você tem que guardar o seu coração, porque esse amor, o seu coração, é uma espécie daquilo que você ama, né? Você tem que guardar bem o seu coração, porque dele procede essas fontes de vida. E aquilo que você ama vai te empurrar para atitudes até mesmo de adorar. Porque aquilo que você adora é aquilo que você ama, e aquilo que você ama é aquilo que você adora. Sabe, um ciclo assim meio um alimentando o outro. Nossas vontades, anseios e desejos é o centro da sua identidade, a fonte de como você se comporta. Os seres humanos são guiados por esses desejos e orientados a viver. Por quê? A vida nada mais é do que uma jornada rumo aos seus desejos. A vida nada mais é do que uma jornada rumo aos seus desejos. E se a gente aposta em algo, a gente aposta nesses amores. O que você vai estudar, o que você vai trabalhar, a direção que você vai tomar na vida, vai estar inclinado para esse amor. E o novo nascimento em Cristo Jesus mostra que a gente tem um novo amor no nosso coração, uma nova ordem foi estabelecida. Por isso que quando você não tem Jesus, gente, eu li uma frase essa semana que marcou eu como pastor. Ela não vai servir para vocês, mas serviu para mim. A frase dizia o seguinte, olha, não adianta nada, vamos pensar em Noé. Não adianta nada você construir uma arca, dar tarefas para as pessoas. Do tipo assim, Silva, você vai coletar madeira lá no bosque. Os irmãos vão arrastar a madeira. Os outros irmãos vão trabalhar essa madeira. O outro vai passar o betume, né, o piche lá na arca. Você vai fazer não sei o quê. Não adianta nada eu distribuir tarefas para construir uma arca se você não entendeu o propósito da arca. Então não adianta nada eu dar tarefas para vocês construir a arca se vocês não amam a arca. Se vocês não entenderam o propósito da arca, é a mesma coisa que na igreja. O que adianta eu dar um monte de tarefa para vocês na igreja se vocês não entenderam o propósito de estar aqui? Entende? Se você não é apaixonado por estar aqui, se você não ama estar aqui, se você não entendeu o propósito do reino de Deus e o fundamento da igreja, por que ela está aqui? Por que a igreja existe? A igreja existe para expressar Cristo lá fora, para toda a terra. Então, tudo que nós fizemos aqui, a gente não pode fazer direcionado a essas quatro paredes, nós temos que fazer para expressar Cristo para o não crente. E esse novo nascimento, quando você nasce, você tem uma nova ordem alterada. E aqui eu não quero te chocar, mas eu vou te causar uma espécie de espanto tão grande, que eu quero te fazer uma pergunta. Se você não ama Cristo verdadeiramente, você não converteu ainda. Se Cristo não é o seu amor maior da sua vida, você não converteu. Eu estou falando isso sério. Você pode ter muitos anos de igreja, você pode ter nascido na igreja, mas se Cristo não é o seu amor maior, você não nasceu de novo, porque o seu amor não foi mudado. A ordem do seu amor não foi reestruturada, reestabelecida, reorganizada. E uma árvore aponta exatamente para os seus frutos. Se os frutos que você dá externamente, visualmente olhando, né? Você continua ainda fazendo um monte de coisa que parece com o mundo, os seus frutos são coisas visíveis, é porque a raiz não foi mudada. Somente quando a raiz é mudada, os seus frutos serão mudados. Não adianta nada, eu já citei essa história várias vezes para vocês do gato, né? Você pode fazer um gato sentar na mesa, vestir a roupinha de gente, fazer ele até pegar o talher, mas se a natureza dele continua de gato, ele vai continuar sendo gato pro resto da vida. A natureza do gato precisa ser mudada, ele precisa virar ser humano, porque ele nunca vai se comportar como homem, por mais que ele pareça ser um ser humano, e é o que mais tem feito hoje, né? As pessoas têm humanizado os pets. E a Bíblia, e aí que eu estou falando, não existe um versículo para o que eu vou te falar agora, mas existe uma hierarquia de amor. A Bíblia fala, amarás a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a você mesmo. Está vendo que é na mesma linha? Eu não amo mais do que a Najara não tem que amar ela mais do que a mãe dela,
nós amamos-nos na mesma linha. Eu amo a Silvia no mesmo alinhamento. Então, se eu quero o melhor para a minha vida, eu quero o melhor para ela. Se ela quer o melhor para ela, ela quer o melhor para mim. Nós estamos amando. Eu não ponho o meu amor próprio acima do da Silvia, nem a Silvia põe o amor dela acima do meu. É amar ao próximo como a ti mesmo. Então, Deus, o amor a mim e ao próximo. E embaixo disso, apesar de não ter um versículo para isso, Deus mostra que nós devemos cuidar da sua criação. Porque se não fosse a vontade de Deus, a criação de Deus, Deus não teria salvo ela na arca. Se não fosse vontade de Deus que nós amemos a criação, Deus não teria dado a Adão a espécie de gerência da criação. Se Deus não amasse a sua criação, Ele não a restauraria no novo céus e na nova terra, na nova Jerusalém. Então Deus ama a sua criação, nós temos que cuidar. Só que a gente não pode inverter essa ordem. Eu não posso pegar o meu petzinho, o meu animalzinho e amar ele como o homem, que é o que as pessoas têm feito hoje. Então troca de amores, está vendo? Que sutilmente o secularismo entra dentro da igreja e a gente não percebe. O secularismo é isso. É um pensamento secular, mundano, entrando e permeando a igreja. Então eu passo a cuidar mais do meu pet do que do meu irmão, por exemplo. E eu volto a dizer, nós não estamos aqui pregando maus tratos aos animais, porque Deus deu sua criação, nós temos que cuidar do que é a criação de Deus. A gente arrancou 2 IP aqui que o pastor Davi plantou, não é verdade? Relativamente eu maltratei a criação de Deus, porque tinha um IP ali e um outro IP aqui. Mas, havia fiação elétrica, eles estavam dando curto, a gente vai lá e planta mais árvores aqui na ilha, eu, Edilson e quem ajudou. Então, assim, nós estamos cuidando da criação de Deus. Então, o novo nascimento estabelece essa ordem de amor, que ela foi tão deturpada na queda. Mas por que a gente deve guardar o coração? Em nossos dias, quando a gente usa a palavra coração, a gente tem muito aquela história de sentimento, né? Mas o coração, biblicamente, para os nossos dias, tá? Ele é a raiz que vai orientar a nossa ação no mundo. Então, nós vemos, por exemplo, em Lucas, capítulo 10, verso 27, Jesus reorientando esse amor nosso. E a ordem do chamado de Jesus é para que os nossos amores, os nossos anseios sejam recanalizados. Abre lá em Lucas 10, 27. Lucas 10, 27. Irmãos, eu não vou terminar essa pregação hoje, porque tem muita coisa a ser dito nesse texto, nesse pensamento. Então nós vamos pausar, viu, Marcelo? Depois da gravação, depois você volta com a parte 2. Lucas 10, 27. Eu não vou correr com esse pensamento, porque eu acho que ele é muito importante para a igreja. Lucas 10, 27 está escrito: a isto ele respondeu: ame ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a você mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. O que Provérbios 4, 23 nos falou? Sobretudo que deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes de vida, as fontes da sua vida. E o que Jesus falou no final? Faça isso e você viverá. Ou seja, ame ao Senhor o seu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você mesmo. Então a ordem que Jesus dá é para que esses amores e esses anseios nossos sejam redirecionados, recanalizados. Ele corrige o pensamento errado que a gente tem, né, secular, do qual a gente veio do mundo, mas ele instrui não só o intelecto, mas também os nossos amores. É sério, Jesus não só muda a nossa mente, como Paulo fala, né, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo não só nos orienta isso, Paulo através de Cristo, né, do Espírito Santo, não só muda a nossa mente, como muda os nossos amores. E o conceito de amor, já te falei para vocês, não é esse clichê sentimentalista que a gente vê hoje. O amor é aquilo que nós fazemos, o Antigo Testamento nos mostra isso, é uma escolha. O amor nos orienta no mundo, os amores nossos determinam nossas escolhas e ações. E tem uma frase que diz que você é aquilo que você come, né? Quando a gente faz um monte de exame, não é assim? Não mostra o que você come? Quando você tira um exame lá, vai mostrar se o seu triglicérides está alto, se o seu colesterol está alto. Aquilo ali é um retrato do que você come, né? Ou muita gordura, ou muito açúcar, ou muito não sei o que, tal. Aquele exame é um retrato de quem você é, de que você comeu. A vida também é assim. Nós somos o que comemos. Eu estou falando agora da alma, né? O que você come na sua alma? Do que a sua alma é alimentada? Você é alimentado por filmes o tempo inteiro, por vídeos do Instagram o tempo inteiro, por vídeos do TikTok. Você está alimentando a sua alma, e do que a sua alma está sendo nutrida vai formar quem você é. Você é aquilo que você come, mas você é também aquilo que você crê. Isso vai além.
Agora eu quero que você vai parar e vai pensar. Vamos ter uma breve reflexão aqui. Você já parou para pensar que existe um abismo muito grande entre aquilo que você sabe sobre Bíblia e aquilo que você faz na vida sua? Você já percebeu que toda informação que talvez eu te dei aqui nos cultos, pensa, eu estou aqui 3 anos na igreja, vai fazer dia 27 de dezembro. Dia 27 de dezembro eu estou passando aqui conhecimento para vocês. O pastor Davi passou um conhecimento por muitos anos aqui para outros. Você veio de outra igreja, também já recebeu conhecimento de outros pastores. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já percebeu que esse conhecimento, essas informações, parece ser contrária talvez com o que você faz lá na sua casa? Com o que você faz na sua vida? Por que a gente prega sobre missões e você não pratica? Por que a gente prega sobre santidade, mas você não consegue viver santidade? Por que a gente prega sobre vir à igreja aos domingos, e aqui está um número até razoável, mas a igreja já teve números menores aqui na Escola Bíblica Dominical, mas poderia estar num número maior. Por quê? Você já parou para pensar que ao ouvir uma pregação, te trouxe informação, esclarecimento, algo incrível? Você acordou segunda-feira e pensou, eu vou viver isso. Talvez você está pensando nessa pregação aqui agora. Eu vou acordar segunda-feira e vou viver essa pregação. Os meus amores vão ser mudados, vão ser trocados. Você decidiu na segunda-feira de manhã e acordou decidido a mudar de vida, mas você acabou fracassando logo na terça-feira? Por que isso acontece? Você já parou para pensar? Por que a gente não consegue isso? É uma pergunta que eu me faço. Mas a raiz da resposta é ela, porque os nossos amores estão sendo canalizados para as outras áreas da vida, que não Deus. Essa é a resposta base para tudo. Talvez esse excesso de informação das pregações que a gente passa aqui não produz mudança porque o seu amor ainda é outro. O resumo é esse. A essência é essa. E Paulo em Filipenses capítulo 1, versos 9 e 11, Paulo ora para que o amor do cristão aumente cada vez mais, porque esse amor é uma condição para que eu possa praticar o que eu deveria praticar. Paulo então sinaliza que se o nosso amor não é mudado, a nossa atitude não vai ser mudada. Aquele que a Help falou ontem na casa da Silvia, eu quero mudar uma pessoa, mas por que eu não consigo mudar? Porque o amor dela às vezes é canalizado por outra coisa. O amor, a direção do que ela ama é uma outra coisa diferente. Portanto, nós não somos apenas seres racionais, como a biologia nos orienta. Telencéfalo, altamente desenvolvido, polegar opositor. Sabia que só o homem tem a capacidade de pensar objetos? Por isso que o homem tem essa capacidade de precisão nas coisas. O macaco, ele tem 5 dedos, né, igual nós, só que ele pisa de forma achatada. Ele não consegue fazer esse movimento aqui de pinçar, polegar opositor a todos os dedos. O macaco não faz isso aqui. E por que a ciência nos define isso com telencéfalo altamente desenvolvido e um polegar opositor? Não é isso que a Bíblia nos define apenas. Mas o que nos define é a palavra de Deus falar que eu sou imagem e semelhança de Deus. E o ser humano é apenas definido não só pelo seu racional, mas pelo seu coração, que é a raiz das suas motivações, é a raiz dos seus amores, desejos e paixões. Isso muda toda a nossa abordagem da vida cristã. Porque a vida cristã não é só um entendimento da palavra de Deus, não é só aquilo que você entendeu, mas aquilo que você tem de amor, de paixão, de vivência, de motivação para a vida. Deus não redime só a nossa mente, Deus redime o nosso coração. E porque nós somos seres criados para adorar, lembra que a Reforma Protestante falava isso? O senso divinatis, um senso de divindade no coração, todo ser humano é inclinado para a adoração, todo. Por isso eu desafio e falo, eu já tenho um videozinho disso, não existem ateus. Ateu é uma ilusão. E aí o ateu que talvez pode estar me assistindo na internet fala, não, mas eu estou aqui, eu sou um ateu. Não, meu querido. O ateu é aquele que não crê em Deus nenhum. Você pode não crer no Deus da Bíblia, você não pode crer em Jesus, Maomé, Buda, Alá, sei lá do que você quiser colocar aí como Deus. Você pode não crer em nenhum desses deuses, mas sabe qual que é o Deus do ateu? Ele mesmo. O Deus do ateu é os seus próprios entendimentos, seu próprio conhecimento, e ele é o Deus de si mesmo. Porque, entre aspas, na cabeça dele ele não deve nada a ninguém. O conhecimento dele por si só basta.
isso é um ateu. E o ateu, o Deus dele, é ele mesmo, o próprio conhecimento, a mente dele. Por isso, todo ser humano é um adorador por natureza. E sabe, irmãos, é essa crença e esse amor que vai mover a sua vida e a minha vida. Existe uma frase que é atribuída a Lutero que diz o seguinte: seja o que for qual o seu coração se apegue, e você vai depositar confiança nisso, isso será o seu Deus, isso irá te guiar por toda a sua vida. Aquilo que mais amamos, aquilo que mais desejamos, será aquilo que nós vamos adorar. Logo, a questão não é se você vai adorar alguma coisa ou algo ou quem. A questão é o que você vai adorar, quem você vai adorar, ou algo que você irá adorar. O nosso coração, então, meus irmãos, é essa fábrica de ídolos, do qual o próprio Calvino fala. É um fruto de um desejo do qual o nosso coração existe. E existem deuses rivais em toda parte. Por exemplo, os nossos amores podem estar no dinheiro que eu falei para vocês, posse. E se você encontra real significado nisso, você vai ver que o dinheiro nunca vai ser suficiente. Mas se você adora o corpo, a beleza física, como a gente falou aqui, o sexo, você sempre vai sentir o seu corpo como feio, como aquela menina sentiu. Eu nem sei o nome dela, mas ela tinha 28 anos. Imagina aquela mulher então com 50 anos, de depressão que ela não ia estar se ela não tivesse tão bonita. Mas se eu adoro o Deus do conhecimento, da inteligência, a gente vai saber que você sempre vai sentir um estúpido, alguém que não tem um conhecimento, e você sempre vai ver frustrado, porque você nunca vai ser conhecedor de tudo e de todos, ou de todas as ciências do mundo, e você sempre vai ser alguém frustrado. Portanto, então, não importa o ídolo que se adore, alguma coisa vai estar no seu coração. E aí, a pregação, entre aspas, está na metade, por isso eu não vou avançar tanto, porque esse texto aqui eu vou deixar mais para o domingo que vem. Mas é o seguinte, a autoadoração é a religião que mais cresce no mundo. A autoadoração é a religião que mais cresce no mundo. E essa religião, meus irmãos, de adoração e de amores, fica evidente como a religião mais antiga do mundo, conforme Gênesis capítulo 3, quando o homem e a mulher querem ser independentes de Deus. E quando a gente fala do mundanismo entrar dentro da igreja, alterar ela, nós estamos falando de coisas muito sutis. Eu citei o caso dos pets, por exemplo, mas eu poderia citar essa sutileza do mundo em vários aspectos, do qual a gente vai citar alguns aqui durante a pregação. A influência do mundo recai, então, dessa adoração a nós mesmos. Então, eu vou correr com todo o meu vigor, com todo o meu anseio, a produzir a felicidade dentro de mim mesmo. E o mundo está pregando isso lá fora e a gente está acreditando como igreja. Quanto mais eu depositar felicidade em mim mesmo, quanto mais eu pensar em mim mesmo, mais feliz eu vou ser, mais feliz o mundo será. Mas o mundo está provando o contrário. Quanto mais eu me volto para mim mesmo, quanto mais egoísta eu me viro, mais o mundo está ficando infeliz, mais o mundo está ficando caótico, mais o mundo está ficando competitivo e eu quero destruir sempre o outro. Então, no trânsito, eu não penso no outro, eu penso em mim. Na hora de estar em casa, fazendo alguma coisa, eu não estou pensando na igreja, no meu irmão, no outro, eu estou pensando em mim. E essa adoração a nós mesmos tem sido o que tem, vamos dizer assim, a maior religião que tem crescido no mundo. E essa questão mostra exatamente a tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, verso 8 e 9, lembra da tentação de Jesus? A última tentação, o que a última tentação tratava? O diabo falou em outras palavras: tudo isso, Jesus, eu vou te dar, tudo isso eu te darei, os reinos desse mundo, as glórias desse mundo, se você se prostrar diante de mim e me adorar. E o que o mundo lá fora tem falado? É exatamente isso, as glórias desse mundo, os reinos desse mundo, tudo isso, ô ser humano, eu vou te dar se você prostrado me adorar. E a gente ouve isso exatamente do mundo caído. Essa é exatamente a pregação que tem surtido efeito ali. Você é o cara, você pode todas as coisas, você é o ponto fraco de Deus, você é o centro de todas as coisas, o rei do universo. E essa religião da autoadoração é a que mais cresce. Irmãos, o mundo tem se tornado cada vez mais infeliz quanto mais a gente se volta para nós mesmos. Quanto mais egoísta eu estou,
Quanto mais eu penso só nos meus planos, nos meus projetos, mais infelicidade o mundo tem produzido. O mundo lá fora, então, convence a igreja que o amor a si mesmo está acima de todos os outros amores. Lembra que Jesus falou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O amor a nós mesmos está igualitário ao amor ao próximo, não está acima. O amor a mim mesmo, que a Bíblia fala isso, o amor a mim mesmo não está acima do próximo e não está acima de Deus. Só que a religião desse mundo que mais cresce, a alta adoração, tem colocado o eu acima de Deus, o eu acima do próximo. Mas isso não é o Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho do Senhor Jesus não nos oferece essa mensagem. O que nós vemos no mundo é um crescimento dos sinais dos últimos dias. Lembra? Então virá o fim? E eu já li esse texto com vocês, já preguei esse texto aqui na igreja, mas eu só quero trazer um frescor à sua memória. 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 5, está escrito: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O tempo está fácil, meus irmãos? Os dias estão andando fáceis? Não. Esses últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos. O primeiro sinal desses dias difíceis, desses últimos dias, é amar a si mesmo. E o amor a si mesmo, aqui eu falei, é acima do próximo e acima de Deus. Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontingentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E para piorar, isso traduz a sociedade hipócrita hoje, que é tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Não é isso que acontece? As pessoas parecem ser boazinhas, parecem ter piedade, parecem ser tolerantes, mas é a sociedade mais intolerante que a gente vive agora. As pessoas pregam tolerância, mas na hora que você vai pregar o evangelho e confronta o pecado, seu cristão homofóbico. Ou seja, a sociedade que prega mais a tolerância é a mais intolerante de todas, que ela não respeita nem a opinião do outro. E aí eu vou dar alguns exemplos, irmãos, se os irmãos me permitirem, alguns breves exemplos, por que essa religião tem sido a que mais cresce no mundo. A primeira é que as pessoas têm investido mais tempo e dinheiro para se dedicar, por exemplo, para a academia, não para cuidar da sua saúde, que é uma coisa importante. A sua saúde é importante, sabe por que ela é importante? Porque você ama a Deus, você quer continuar servindo a Deus, então a sua saúde é importante. A sua saúde física é importante, porque você tem que cuidar de outras pessoas que você ama. Você tem que estar bem para cuidar de outras pessoas, não é isso? Você precisa estar bem para cuidar do outro. É como aquela máscara de oxigênio, né, que cai no avião, né? O que o piloto alerta a gente? Olha, máscaras de oxigênio cairão sobre o teto. Coloque primeiro a máscara em você, para você poder ajudar o próximo. Então, você precisa estar bem, você precisa de saúde. Só que as pessoas não usam a academia para isso. As pessoas usam a academia para quê? Não para servir a Deus com a sua saúde, não para servir ao próximo com a sua saúde. A pessoa usa a academia pura e simplesmente por estética. Porque ela quer ser objeto de cobiça. Irmão, eu ouvi isso aqui, pasmem, de um pastor. Eu não estou exagerando o que eu vou falar agora. Esse pastor, ele não disse isso com essas palavras, mas depois eu cavuquei ele e falei, irmão, você está dizendo isso? É. Em outras linhas é. Ele é hoje solteiro. Em outras palavras, ele queria casar com uma mulher bonita para que ele fosse, tipo assim, nossa, você é o cara. Tipo assim, nossa, você conseguiu um troféu que ninguém conseguiu, ou que poucos conseguiram. Nossa, você alcançou uma mulher que vai dar inveja em muitos outros homens. Esse troféu, essa medalha que você vai andar ao seu lado, vai ser objeto de cobiça de outros homens. E cara, você é o cara, você é muito feliz porque tem essa mulher bonita ao seu lado. Você é muito feliz porque conseguiu essa mulher muito bonita, com esse corpo maravilhoso. Cara, você é feliz. Em outras palavras, os homens querem isso.
Ele quer uma felicidade de dizer para os outros homens que ele conseguiu um bom troféu e que agora ele é mais feliz que você, outro homem que tem uma mulherzinha um pouco mais feinha. E a igreja comprou essa briga. A igreja comprou isso. É uma realidade lá de fora que as pessoas da igreja compraram. E eu vi uma charge esses dias interessantíssima. É sério isso. Tem um homem passeando na feira com uma mulher. Charge, vocês sabem, né? Aqueles desenhinhos que tem uns balãozinhos que tentam explicar alguma coisa do mundo. E nesse balãozinho mostrava um homem muito triste. Um homem cabisbaixo, andando na feira assim. Aí a mulher, né, a esposa dele, pergunta assim: meu bem, por que você está tão triste? E aí mostrava um balãozinho de pensamento. Sabe aquele balãozinho de pensamento? Mostrava assim: nossa, como essas outras mulheres são tão bonitas e a mulher que está do meu lado é feia. A felicidade daqueles homens, e isso contaminou a igreja, é porque tem uma mulher bonita ou não. A felicidade dele não está em Cristo Jesus. A felicidade e a satisfação dele não está em Deus em primeiro lugar. O amor dele é outro. O amor dele não foi modificado. O amor dele não foi mudado. Os amores, a paixão do coração dele não foi transformada ainda por meio de Cristo Jesus. Mas outro sinal dessa religião é que as pessoas também querem ter bons empregos. Mas ela quer ter bom emprego não para ela servir a Deus no dom e talento que ela deu, que Deus deu a ela. Ela quer ter bom emprego não para ela utilizar esse dinheiro para investir na obra de Deus. Ela quer ter dinheiro simplesmente porque ela quer gastar com ela mesma. Ela não pensa no dinheiro para servir a Deus e ao outro. Ela pensa no dinheiro para gastar só com ela mesma. E eu estou dizendo que é errado você gastar dinheiro consigo mesmo. Acabamos de falar que você precisa cuidar da sua saúde. Para você cuidar da sua saúde, você precisa ter, né, bons remédios, né, uma boa alimentação, ter academia. Você precisa gastar dinheiro com você mesmo. Mas lembre-se, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você. Você tem usado seu dinheiro para amar e servir ao próximo? Você tem usado seu dinheiro para amar a Deus em forma de adoração a Deus? Ou seu dinheiro tem sido só para você? Outro sinal dessa religião que mais cresce no mundo, a alta adoração, a sociedade nos convenceu que devemos ter poucos filhos. E essa é uma das sutilezas da influência no mundo na igreja. A sociedade pregou que filho dá trabalho, filho atrapalha a estética da mulher, filho atrapalha a carreira da mulher. Então, nada disso pode ser impedimento. Os filhos não podem ser um entrave, porque eu quero um conforto para eu mesmo. Afinal, meu filho vai atrapalhar meu sono. O meu filho vai atrapalhar o meu investimento em mim mesmo. Eu vou ter que gastar dinheiro. Gente, eu já vi, não foi um podcast não, já vi vários podcasts falando assim: olha, um filho até os 18 anos custa tanto. Custa X mil reais. Eu falo, para isso o povo é bom fazer conta, né? Para investir no outro, ninguém é bom fazer conta. Nossa, quanto eu poderia ter investido na vida de alguém e ter livrado aquela pessoa das drogas? Nossa, quanto que eu poderia ter pago uma clínica para aquele bêbado não se afundar no alcoolismo? Nossa, quanto eu poderia ter investido em abrigos para órfãos que são deixados na rua? Ninguém faz esse investimento, mas o investimento para ter filho até 18 anos custa tantos mil reais. Ah, não vou ter filho não. Custa tantos mil reais até os 18 anos. Nossa, eu não tenho esse dinheiro todo não. E o mundo nos convenceu disso. Quer dizer, então, o conforto para si. Eu não quero que os meus filhos atrapalhem os meus projetos e sonhos pessoais. Os casais querem ter uma eterna lua de mel para os seus prazeres sexuais eternos e contínuos e sem fim, porque os filhos vão atrapalhar a curtir a lua de mel deles. A sociedade convenceu que os filhos é perigoso. Não é perigoso ter filho hoje, a sociedade está muito violenta, assassinos por todas as áreas, pedófilos, tudo. Mas, irmão, cada época tem o seu perigo. Ou você acha que na época dos seus avós não tinha os perigos de ter filhos? O perigo do menino morrer. Quantas histórias a gente não sabe de meninos que nasceram e morreram ali com 1, 2 anos de vida? Morreu no parto porque não tinha assistência médica. Morreu a caminho do hospital, a mãe e o filho. Havia muitos perigos naquela época. Perigos de guerra. Ou você acha que era fácil ter filho na época de guerra? Na época do Império Feudal. Na época que os reis invadiam lá e tinham que ter os castelos fortes. A sociedade da época podia pregar: não vamos ter filhos, é uma sociedade muito violenta, tem muita guerra, não vamos ter filhos. Você acha que cada época tem o seu perigo de ter filhos, irmãos? Toda época tem o seu desafio de criar filhos. E claro, hoje tem os seus perigos, tem doenças da alma, tem internet, tem perigos externos, mas toda a sociedade teve os seus perigos.
E essa sociedade da autoadoração, eu vou terminar com esses dois exemplos, são 10 horas e 10 minutos. Por que tem havido tantas separações hoje, talvez, dentro do meio cristão e fora dele? Talvez a questão da dopamina. Quantas pessoas querem um excesso de dopamina? Sabe aquela dopamina constante? A pessoa quer prazer o tempo inteiro. Não pode ter problema na vida. Dopamina é um hormônio que Deus criou, é verdade, ele é químico, ele é metafísico, isso faz parte da nossa essência, mas isso viciou a sociedade. A sociedade não pode ter dor nenhuma. E eu falo dor da alma, eu falo dor física, eu falo de tudo. Esses dias na Clara, não sei o que aconteceu, não aguentava uma dorzinha em mim, eu não lembro o que era, eu vou exagerar aqui na história, mas enfim, não aguentava dor pequena. Eu falei, não, tem coisa que você tem que aguentar sim, não tem remédio para isso não, é até passar. Quer dizer, nós não conseguimos aguentar um mínimo de dores e sofrimentos, tudo por causa dessa dopamina que é uma overdose que tem deixado a geração assim. Então ela acha que ela tem que sempre viver de um celular mais novo para um celular mais novo, de uma viagem nova para outra viagem mais nova, de uma roupa nova para uma roupa nova, de um videogame novo para um videogame novo, para o, sei lá, carro novo para o carro novo, para casa nova para casa nova. E é um excesso de dopamina que, se ele não tiver nesse ciclo constante de ir aumentando o degrau lá do prazer dele, ele é uma pessoa infeliz. Aí aparecem os suicídios, aparecem os casos de morte, adolescentes com depressão, adolescente tem tudo em casa, está deprimido, crianças com pensamentos suicidas aos 10, 12, 15 anos, mesmo tendo tudo em casa. Vamos encerrar por aqui? Semana que vem eu continuo. Vamos orar.